Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021, está no ar. Eu sou o Dilon Araújo, esse é o noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. E antes de tudo, eu quero dizer a você de casa que nos acompanha em todo o país, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Nós vamos juntos aqui no Pauta Aberta com notícias, informação, serviço também para você. E seguimos a partir de agora com os nossos destaques. O valor de uma taxa que compõe o ICMS será congelado por decisão do governo e dos estados, numa tentativa de frear as frequentes altas de preços dos combustíveis. A COP26 começa domingo e lá o Brasil planeja apresentar ações para desenvolvimento sustentável na produção agropecuária. E também começam hoje os Jogos Escolares Brasileiros, um grande evento esportivo que há 17 anos não era realizado no nosso país. Fique aqui com a gente que o Pauta Aberta desta sexta, 29 de outubro, está no ar. O Ministério da Economia anunciou nesta sexta-feira que, por decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária, em acordo com os estados, está congelado o valor de uma taxa que incide sobre o ICMS. É mais uma tentativa de frear o avanço no preço dos combustíveis. A gente já noticiou no começo desta semana mais um reajuste de pouco mais de 7% no preço da gasolina, de pouco mais de 9% no preço do diesel. O nome dessa taxa é preço médio ponderado ao consumidor final. O congelamento deste valor anunciado hoje terá efeito em todo o país, pelo prazo de 90 dias, de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2022. A atual forma de cobrança dessa taxa é definida de 15 em 15 dias e varia de estado para estado. O que vai acontecer então de imediato com o congelamento anunciado? É que a partir de agora, o valor dessa taxa não será mais corrigido nos próximos reajustes para a base de cálculos do ICMS sobre os combustíveis. E a expectativa, assim, é que isso reduza o impacto de tantos reajustes nas refinarias. Os vários reajustes anunciados este ano pela Petrobras nos preços de combustíveis são consequência da forte alta do dólar frente ao real e também da alta no valor do barril do petróleo no mercado internacional. Para pagar essa conta está doendo e muito para o consumidor brasileiro, que perdeu muito poder de compra. A questão é, a nova medida não vai evitar novos reajustes da Petrobras. A estatal, que teve lucro de 31,1 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano, vai continuar a reajustar os preços dos combustíveis com base na taxa de câmbio e no preço internacional do petróleo. Tá muito difícil para o consumidor e olha, para não sofrer tanto com esses impactos frequentes aí de reajuste, para organizar as contas, muita gente está se esforçando, viu? Alguns mais radicais decidiram vender o carro, tem gente que voltou a usar por mais vezes o transporte público, ainda aquelas pessoas que se mudaram para um lugar mais próximo do trabalho, porque com hábitos antigos, a conta muitas vezes, infelizmente, não está fechando. E há ainda uma outra alternativa, hein? Você já pensou em comprar um carro elétrico? Os preços ainda estão altos, mas quem já tem um garante que há vantagens. Uma delas é a conta bem mais barata na hora de abastecer. Paulo vive no município de Pires do Rio, em Goiás, e tem uma casa ecologicamente sustentável. Capta a água da chuva, tem placas de energia solar. Só faltava uma última coisa: ter um carro elétrico. Estou contribuindo com a não poluição, com a não emissão do gás carbono, E também estou economizando, então fico muito feliz. O carro comprado em 2019 tem autonomia de 300 quilômetros. O enfermeiro fez os cálculos e demoraria pouco mais de 6 anos para pagar os 140 mil investidos no veículo. Mas com a subida do preço dos combustíveis... Em 2 anos eu já consegui economizar 43 mil reais. Olha que bacana, Outra grande vantagem do veículo elétrico, ele não tem manutenção. É um veículo que não tem óleo, água, correia, vela. Então é uma manutenção muito barata. O carro ele tem um leve apitozinho, tum-tum, que como não faz barulho, para evitar atropelamentos mesmo, E para carregar o veículo é muito simples. Basta estacionar em um posto de carregamento como esse, pegar o cabo, certificar que ele se conecta certinho aqui no veículo. E aí com um cartão como esse, a gente vai e destrava.
Agora é só esperar. Uma carga completa demora em média 4 horas para ser finalizada. Em casa, Paulo demora 10 horas para recarregar o carro. Segundo dados do Ministério da Infraestrutura, o Brasil tem hoje mais de 110 milhões de veículos. 35 mil deles são elétricos e ou híbridos. E algumas pesquisas indicam que em 2030 eles devem representar de 12% a 22% de todas as vendas de veículos no Brasil. Paulo apostou e não se arrepende. Estou muito feliz com esse resultado e tendo a consciência que eu estou cuidando do meio ambiente, que eu não estou nesse mundo do petróleo, que infelizmente é um mundo obscuro, e que também estou tendo resultados econômicos com isso. São novas tecnologias chegando, né? A gente viu na reportagem o baixo custo de manutenção e esse reflexo tão positivo, né, dos carros elétricos, que é a redução também de impactos ao meio ambiente. Menos gases causadores do efeito estufa, né? Tão falado hoje em dia. E falando nisso, olha só, há um levantamento feito recentemente pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente que aponta aumentou 121% no Brasil a emissão de gás carbônico a partir da queima de combustíveis fósseis utilizados nas usinas termoelétricas. O estudo, divulgado pela CNN Brasil, faz uma comparação de janeiro a setembro deste ano com o mesmo período do ano passado. Como o ano de 2020 foi atípico para a produção de energia, com o avanço da pandemia de Covid-19, o estudo olha também para o ano de 2019. E há 2 anos, as termoelétricas representavam 13% das usinas ligadas ao Sistema Nacional de Energia. Em 2021, representam 21% do total. É uma representatividade, né? É um aumento da representatividade que quase dobrou e, claro, com maior impacto ambiental. A crise hídrica no país, de acordo com os especialistas, que tirou força das usinas hidrelétricas, também contribuiu para o avanço da produção de energia a partir das termoelétricas. E um relatório do Observatório do Clima, que foi divulgado ontem, revela que aumentou em quase 10% a emissão de gases do efeito estufa no país. Isso no ano passado. Para os especialistas, o desmatamento da Amazônia é o principal motivo desse avanço dos índices de poluição. É o que, de acordo com eles, coloca o nosso país numa posição um tanto desconfortável para a Conferência do Clima, que começa neste fim de semana. E a Conferência do Clima, né, a COP26, sobre as mudanças climáticas, que começa domingo, né, o Brasil pretende apresentar aí alternativas, né, ações para desenvolvimento sustentável na agropecuária. Entre as medidas que serão apresentadas na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, em Glasgow, na Escócia, está o Plano ABC+. O documento define metas para o Brasil cortar as emissões de gás carbônico em mais de 1 bilhão de toneladas até 2030, com a adoção de tecnologias de produção sustentável. Ter metas ousadas para mostrar para o mundo e para o Brasil e para o produtor rural brasileiro que o agronegócio, a agropecuária pode ser uma solução do problema, não o problema. O governo federal também vai destacar as boas práticas já adotadas no país que vão permitir o aumento da produção nos próximos anos sem precisar desmatar. Segundo o governo, o Brasil fez uma revolução verde na produção de alimentos nos últimos 50 anos, superando seu problema de segurança alimentar e se tornando um grande provedor de alimentos ao mundo, aumentando a produtividade em 456% e a área agrícola em apenas 55%. Nós estamos desenhando uma COP que a gente possa aproveitar aquele espaço para mostrar a todo mundo um Brasil que cuida das suas florestas e que sim, é uma economia de baixa emissão de gás de efeito estufa e que tem uma matriz energética que é o sonho de todo mundo em 2050 atingir o que nós fazemos hoje em relação à energia elétrica. Para construir o posicionamento oficial do Brasil na cúpula do clima, o governo federal buscou contribuições de diversos setores, entre eles 200 organizações da sociedade civil e do setor empresarial. Documentos entregues pela Frente Parlamentar da Agropecuária e pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, ao governo, também devem ser apresentados
adotados durante a COP26. A ideia é reafirmar o compromisso dos produtores rurais brasileiros com a sustentabilidade na produção de alimentos. Mostrar que o Brasil tem grande experiência no desenvolvimento, na difusão de tecnologias de baixa emissão de gases de efeito estufa. É o governo brasileiro aí preocupado, em levar uma boa imagem para a COP26. Gente, vamos falar agora do Bolsa Família. Depois de 18 anos, esse benefício está chegando ao fim. O último pagamento, do benefício foi liberado hoje. Mais de 1 milhão de brasileiros vão sacar a última parcela do Bolsa Família nesta sexta-feira. Depois de 18 anos, o programa que auxiliava na renda de muitos brasileiros será extinto. Oficialmente, o benefício só termina na próxima semana, quando a lei que o criou for revogada. O Auxílio Brasil é o programa que pretende substituir o antigo benefício social. E, de acordo com a previsão do governo, o início do pagamento já acontece no próximo mês. Inicialmente, o valor seria de R$ 400. Mas nesta semana, o governo anunciou mudanças. Esse valor fica para ser pago em dezembro. Em novembro, será mantido o calendário do Bolsa Família com um reajuste de 20% no antigo benefício. Veja a seguir, o Paraná comemora o crescimento da geração de empregos. Desde 2004, não são criadas tantas vagas com carteira assinada no estado. Não saia daí, eu espero você. O Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco e nosso assunto agora é emprego. O Paraná registrou o melhor resultado na geração de empregos formais desde 2004. Quem tem os detalhes é a repórter Fabiana Vantucci. O Paraná criou mais de 168 mil vagas de empregos formais no período de janeiro a setembro deste ano, o que coloca o estado na 4ª posição geral em todo o Brasil. Esse é o melhor resultado registrado desde o ano de 2004. Só no mês de setembro foram mais de 15 mil vagas. Dos 399 municípios do Paraná, 284 registraram saldo positivo nesse período, ou seja, mais empregos gerados do que extintos. E para explicar esses resultados, eu converso agora com o secretário estadual de Planejamento, Valdemar Jorge. Secretário, a quais motivos podemos atribuir esse crescimento? Olha, acho que é a retomada do consumo, No começo do ano de janeiro, já começamos a gerar empregos no Paraná, Todos esses 10 meses de janeiro a setembro foram meses geradores de emprego e agora, nesse momento, é o consumo. Nós começamos um fortalecimento muito grande de geração de empregos na indústria, no agro, e agora veio para o setor de serviços e serviços de comércio também. E essa é a grande força nossa. A qualificação profissional tem um papel importante nesses resultados? Sim, A geração de emprego depende muito da qualificação. Conforme a gente vai avançando, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, a gente consegue melhor qualificação e melhor remuneração também do emprego. Neste ano, desde o começo do ano até agora, foram 168 mil empregos. No mês de setembro, mais de 15 mil empregos. E nos últimos 12 meses, 219 mil empregos. Secretário, esse foi o melhor resultado aí desde 2004. Então, o que podemos esperar aí para os próximos meses? Qual o planejamento para melhorar esses resultados? Olha, a gente tem avançado muito, em incentivar a compra e a fabricação de produtos feitos aqui no Paraná. No mês agora de novembro e dezembro, final de ano, no aumento do consumo, a gente tem uma expectativa também de empregos temporários. E no ano que vem, mais empregos ainda. E esse avanço da vacinação também tem um papel importante. Sim. Avança a vacinação, as pessoas ficam mais confiantes. A hora que melhorar o decreto para ter mais pessoas na rua, ainda vão ter um aumento maior do consumo, mais geração de emprego também. Ok, secretário, muito obrigada pelas informações. De Curitiba, Fabiana Vantucci para a TV Evangelizar. Resultado aí que mostra uma mudança de cenário nesse momento que a gente está vivendo de quase pós-pandemia. Vamos falar agora, gente, sobre tecnologia. Sabe quando você abre uma página na internet e aparece na tela aquela caixinha pedindo para você aceitar os termos de uso do site? Essas caixinhas são chamadas de cookies, que podem armazenar informações pessoais. Você vai entender na reportagem como elas funcionam.
Quando você entra em um site, quase sempre aparece uma mensagem perguntando se os cookies estão autorizados. No mundo virtual, eles não são biscoitos doces, mas sim pequenos arquivos de textos que gravam as informações pessoais dos usuários, como nomes, documentos, telefones e contas bancárias, além de arquivarem também dados da navegação para traçar um perfil sobre as áreas de interesse do usuário. Ramon Costa, que é advogado do NIC, o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, diz que a Lei Geral de Proteção de Dados obrigou que os sites deixassem claro o que estão armazenando e onde vão utilizar os dados. É sempre importante a gente dar atenção a esses documentos, porque nesses documentos devem estar presentes quais informações vão ser recolhidas quando a gente está usando sites, de que forma essas informações vão ser tratadas, qual a finalidade do recolhimento dessas informações. João Vitor, que é estudante de Direito, já aprendeu a lição de que é preciso ler antes de simplesmente autorizar rapidamente o uso dos cookies. Eu sempre recuso cookies de terceiros, principalmente, e eu dou uma olhada em quais são as finalidades dos cookies oferecidos por cada site. Se você quiser se livrar definitivamente dos cookies, pode ativar uma tecla de bloqueio que está presente em praticamente todos os navegadores. Mas é preciso lembrar que os cookies não representam apenas um perigo. Afinal, eles são uma grande agenda virtual que pode agilizar, por exemplo, o preenchimento de dados pessoais na hora de fazer uma compra. Esse cookie ele tem funções tanto positivas quanto negativas, né? Por exemplo, aquele formulário que a gente preencheu e depois a gente não conseguiu terminar e quer voltar mais tarde, o cookie lembra que você é aquela pessoa que começou a preencher o formulário e você pode voltar. O cookie também é aquele que vai lá e você colocou uma determinada mercadoria no seu carrinho de compras, no marketplace, e ele também reconhece você e vai lá e permite que você volte, termine essa compra. E na nossa coluna de hoje sobre os seus direitos, nós vamos falar sobre consumo de bens não duráveis. Você sabe quais são eles e quais são os nossos direitos em relação a eles? Confira. Boa tarde a todos que assistem o programa Pauta Aberta. Um assunto muito interessante que deve ser tratado e que é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor diz respeito aos produtos não duráveis. E o que são os produtos não duráveis? São os produtos comestíveis como frutas, verduras e os produtos cosméticos ou medicamentosos. Muitas vezes as pessoas acham que esses produtos não estão cobertos pela lei de consumo e compram esses produtos e muitas vezes pegam esses produtos que estão com alguns problemas. Por exemplo, frutas que estão amassadas, verduras que estão com algum problema, medicamentos que podem aí estar estragados ou muitas vezes quebrados e cosméticos que estão aí com alguns problemas, por exemplo, a paleta que você compra com algumas cores e vem cores trocadas, batons amassados e muitas vezes não sabem exatamente o que fazer e entendem que por serem produtos não duráveis, ou seja, que têm curta duração, eles não podem ser questionados. Mas ao contrário, o Código de Defesa do Consumidor acoberta esses produtos e tem um prazo também, como qualquer outro, para questionamento. E o prazo para questionar, para reclamar os produtos não duráveis, são de 30 dias a partir da data da aquisição. Então, se, por exemplo, você compra uma maquiagem e essa maquiagem vem com problema, vamos imaginar, eu compro uma sombra, abro essa sombra e ela vem rachada, ela vem quebrada. Eu posso questionar? Pode, dentro de 30 dias, a contar da aquisição, porque ela é considerada um produto não durável. Por quê? Porque tem prazo curto de duração e ela, obviamente, como é um produto que vai em contato com a pele, ela pode causar alergias, pode causar algum problema, então ela é considerada um produto de curta duração e está acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, por exemplo, cremes, álcool em gel ou outros produtos como alimentação também estão acobertados pelo Código de Defesa do Consumidor. Vamos imaginar que você compre um iogurte e ao abrir esse iogurte ele está talhado. Também é direito do consumidor questionar, procurar a troca deste produto. Então é importante que se saiba que todo esse tipo de produto não durável é passível de questionamento, porque afinal de contas o consumidor também tem direito de troca desses produtos em farmácias, supermercados, loja de beleza, e então eu posso estar
questionando e também acobertado pela lei de consumo. Então essa é uma atenção que se dá, porque muitas vezes o consumidor não sabe o que fazer com esse tipo de produto e também não sabe o prazo de questionamento. Então guardem a nota, o cupom fiscal, para que possa amanhã ou depois questionar. E também isso serve para o e-commerce. Então, atenção a esse tipo de produto. É isso aí, estão dadas todas as dicas. Gente, olha só essa história. Um papagaio resolveu dar as caras em uma câmera de monitoramento da BR-116 em Curitiba. As imagens foram gravadas pelo sistema de câmeras do circuito fechado de TV usado pela empresa que administra a rodovia. A ave, identificada como da espécie Amazona aestiva, parece estar curiosa com o dispositivo e fica circulando ali pelas lentes da câmera, dando aquela espiada, de vez em quando ele aparece. Olha a cabecinha dele aí. O registro fez muito sucesso nas redes sociais. O curioso papagaio que apareceu na BR-116, na região de Curitiba. E a semana foi de tornados e tempestades nos Estados Unidos. Deixou estragos, principalmente na região sul do país. Olha só. Imagens surpreendentes. Nesta semana, a divisa entre os estados do Texas e da Louisiana, no sul dos Estados Unidos, foi atingida por uma série de tornados. Motoristas que estavam na rua no momento em que um deles atingiu 2 cidades do Texas registraram essas imagens de um quadriciclo que foi lançado pelo ar em meio à tempestade. As imagens também mostram a força do tornado passando pela pista e derrubando as linhas de transmissão e energia elétrica. Após o ocorrido, uma rede de televisão local encontrou o veículo em destroços. Impressionante, né? A força dessa tempestade. Gente, agora a gente volta para o Brasil. Isso porque começam hoje os Jogos Escolares Brasileiros 2021. O evento volta a ser realizado depois de 17 anos, com organização da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, com apoio do Ministério da Cidadania. 7.500 estudantes na disputa por 2.000 medalhas e 140 troféus. São 17 modalidades. Os Jogos Escolares Brasileiros, os JEBs, vão até o dia 5 de novembro, no Rio de Janeiro. O Centro de Ensino Fundamental 1 do Riacho Fundo, no Distrito Federal, é destaque em campeonatos interescolares, principalmente no vôlei. Por isso, já carimbou o passaporte para os JEBs. A capitã do time, Ana Luísa Carvalho, está radiante com a conquista da vaga. Meu coração tá mil, assim, sabe? E mesmo que a gente não ganhe, já é uma oportunidade muito grande de estar indo para o Rio de Janeiro. E outra, que se a gente não ganhar, tem pessoas que estão nos olhando, né? O esporte tem se mostrado um forte aliado para gerar bons resultados em quadra e dentro da sala de aula. O aluno, para ele poder participar dos eventos esportivos, ele tem que ter bom comportamento e boas notas. Então, essa parceria tem ajudado no rendimento escolar e na questão disciplinar. Além de incentivar a prática esportiva, a ideia dos JEBs é trabalhar a formação integral dos jovens. Eles levam para a vida inteira, né? Você saber de superar as adversidades, saber que tem momentos difíceis, mas que fazem parte. Então, tudo isso que o esporte vai proporcionando através da prática do esporte, das competições, isso vai deixando cada vez a criança mais fortalecida, vai forjando ela, vai preparando ela para a vida, para os desafios que virão pela frente. São muitas emoções pela frente para esses jovens, nos próximos dias aí, para esses que participam dos Jogos Escolares. Gente, e hoje é Dia Nacional do Livro, então notícia muito legal para vocês. A pandemia de Covid-19 fez com que a população de todo o planeta passasse por experiências diferentes, aí, muito mais isolamento, com incertezas a respeito do futuro. E essas pessoas mais isoladas passaram a ter como amigo um livro. As livrarias que tiveram que fechar portas logo no início da situação de emergência sanitária em muitos países foram afetadas financeiramente, mas passaram a ter uma melhora gradual nas vendas e agora vivem um momento de alta. De acordo com o presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, em 2021 o setor cresce de forma robusta, inclusive na comparação com 2019, um ano antes de começar a pandemia. O aumento desse hábito da leitura se deve principalmente à situação de isolamento, a necessidade de trabalhar mais em casa, chamadas home office,
Com menos deslocamentos ao trabalho, menos atividades presenciais, muitas pessoas conseguiram se organizar, aproveitar o tempo livre para a leitura e que esse hábito continue, né? A você que é apaixonado pela leitura, então, feliz Dia Nacional do Livro. Se você não gosta de ler, fica a nossa dica, experimente, você vai aprender, você vai gostar. Gente, o Pauta Aberta desta sexta-feira, Dia Nacional do Livro, está terminando. Você de casa, muito obrigado pela companhia. Boa tarde, ótimo fim de semana. A gente se vê segunda-feira.